Nossa primeira ocupação será narrada pelo andar dela, que é remadora, bióloga, escritora. Seu talk: para viver é preciso coragem. Quando você se permite ser. Com vocês, Luísa Perim. Auê, auê, rumo pra seguir e tantas ilhas para descobrir. Auê, auê, nesse nosso ir e vir, sabemos dar o valor que a vida tem. Coragem é você ter certeza que você é uma das pessoas mais desafinadas desse recinto e você cantar a sua música predileta mesmo assim. Coragem é você estar no palco de um dos teatros mais importantes da sua cidade, diante de uma plateia maravilhosa, e cantar desafinadamente a sua música predileta da Moana. Coragem, gente. Coragem não é um dom. Não é algo que nasce com você, não é algo que você tem ou não tem. Eu entendo que coragem é um sentimento, exatamente como o medo. Acontece que sentir medo é muito mais fácil, orgânico, do que sentir coragem. Coragem parece que a gente tem que buscar fora, e o medo parece que está sempre aqui dentro. Então, como que a gente pode fazer para sentir coragem com a mesma facilidade com que o medo visita nossos sentimentos? Eu sou Luísa Perim, sou remadora, adoro o filme da Moana, que é a Princesa Polinésia da Disney, e sou autora do livro Voo de Canoa, um olhar sobre a cultura polinésia e outras histórias do mar. Na minha jornada de escritora, eu ajudo pessoas a encontrarem a sua coragem, o caminho do sentir coragem com mais facilidade. Há 17 anos eu venho estudando a história da canoa, das canoas e da cultura polinésia. E eu sempre achei incrível o fato dos polinésios terem conquistado absolutamente todas as ilhas do Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta, e o mais perigoso, a bordo de suas rústicas embarcações propulsionadas unicamente a remo e a vela. E essas canoas eram construídas somente de madeira e fibras vegetais. Não existia nenhum prego, eles não conheciam o metal e muito menos o sextante e a bússola, que são os principais instrumentos de navegação que alavancaram a era das grandes expansões marítimas a partir do século XV na Europa. Então, esse povo tinha muita coragem. Pesquisadores acreditam que as grandes travessias no Pacífico desse povo polinésio representem para a humanidade atos mais corajosos até mesmo do que a ida do homem até a Lua. Eles eram muito corajosos, mas de onde vinha essa coragem? Quanto mais eu lia e estudava e quanto mais eu remava nas minhas próprias travessias, mais eu desconfiava que deveria existir algum conhecimento milenar, alguma coisa por trás de toda essa sabedoria aliada aos conhecimentos do mar, de navegação e tudo mais. Tinha que existir alguma coisa que inspirasse tanta coragem, mas o que seria? Esses dias eu estava na praia com meu filho de 4 anos e ele me puxou pelas mãos para a gente caminhar pelas pedras que vão beirando o mar, assim. E é aquele sobe e desce de pedra, pedra alta, pedra baixa, pedra áspera, pedra lisa, escorregadia e tal. Num determinado momento ele parou e falou: mamãe, eu tô com medo. E de pronto eu respondi o que qualquer um de vocês talvez falasse com pressa para uma criancinha fofa de 4 anos. Ah, não fica com medo não precisa ter medo. Acontece que medo é um sentimento legítimo, digno, natural de ser sentido. E
é mais natural ainda que cada um tenha o seu próprio medo, na sua própria medida. E era fácil para mim, nos meus 42 anos de experiência, olhar para o meu filhinho de 4 anos naquela situação totalmente controlada por mim e dizer que ele não precisava ter medo. Mas dizer isso para ele é não reconhecer a legitimidade desse sentimento tão nobre que por milhares de anos vem contribuindo com a engrenagem da espécie humana. Então, por sorte, eu tive um insight ali e eu abaixei e falei para o meu filho, você está com medo, né? E ele disse, sim. E eu falei, é natural sentir medo. E é natural também sentir coragem. Ele olhou para mim, abaixou a máscara do Homem-Aranha e continuou a caminhada dele. Então, a gente não tem que querer aniquilar o medo da nossa vida. O medo tem a ver com o instinto. E a nossa caminhada, a caminhada era só dele, a jornada é só dele. Então é tudo muito particular, muito individual. O sentimento do medo e da coragem. E sobre os polinésios, esse povo que eu gosto tanto de estudar, eles eram exímios observadores. Eles navegavam por todo o Oceano Pacífico, observando as estrelas, que era como um mapa para eles. O vento, as ondas, tudo. Como as ondas batiam na canoa, era sinal da direção. Todo tipo de nuvem, gente. Assim, a gente fala, nuvem baixa é sol que racha, rabo de galo, o tempo vai mudar. Todos os tipos de nuvem eles sabiam identificar os fenômenos naturais associados. As aves migratórias, eles conseguiam entender a direção do vento. E toda essa observação do navegar só era conseguido porque eles utilizavam 5 ferramentas incríveis. E essas 5 ferramentas nós também temos, que são os 5 sentidos. Eles eram capazes de sentir o cheiro de fumaça em alto mar, da fumaça expelida pelos vulcões de todas as ilhas do Oceano Pacífico. Eles sentiam o cheiro das florestas carreadas pelo vento. A temperatura da água falava para eles sobre as correntes e eles sabiam para onde guiar sua canoa. A coloração das nuvens, do teto das nuvens, esverdeado, mesmo a quilômetros, muitos quilômetros de distância de qualquer terra, eles conseguiam entender que aquele esverdeado era o reflexo dos atóis no teto das nuvens, o visual. Então, com esses 5 sentidos muito bem aflorados, eles abriam espaço para o desabrochar do 6º sentido, a intuição. E era assim que eles navegavam. Eu gosto muito de etimologia das palavras. E eu costumo descobrir coisas muito legais nesse meu exercício de espremer a língua portuguesa. E foi assim que eu descobri o significado da palavra coragem, que vem do latim. O prefixo cora vem de coração. Agem, de agir. Coragem significa agir com o coração. Fazer exatamente aquilo que nosso coração está mandando. É como a intuição. Eu tenho uma passagem, uma história rápida para contar para vocês. Essa história está muito mais detalhada no meu livro, Voo de Canoa, mas eu vou contar rapidamente para vocês sobre coragem. A cena é a seguinte. Eu estava no Havaí para participar de uma competição de stand-up paddle em um dos canais mais potentes em termos de fenômenos naturais, um dos canais mais potentes do planeta, tá? São ventos de 60 km por hora que provocam ondas de até 4 metros de altura, ondas oceânicas, e os remadores, os competidores, centenas de competidores, vão para lá anualmente para estarem lá, para desfrutar do famoso downwind, que é o surf a favor das ondas, o surf e do vento nos mares oceânicos, né, entre ilhas. Cada ilha do Havaí é distante uma da outra cerca de 50 quilômetros, e nessa prova
eu estava remando uma distância de aproximadamente 60 quilômetros. É como se saísse daqui e fosse, exatamente daqui, e fosse remando até Saquarema agora, só que no oceano. E a cena era essa. A organização da prova orienta que a gente tenha, que cada competidor tenha um barco de apoio na sua escolta, devido a essas condições extremas do canal. De modo que eu, remando lá, na minha prancha de stand-up, não era remando passando, não, remando com muita pressão. Eu tinha o meu barquinho de apoio, navegando algumas dezenas de metros à minha frente. Mas tudo começa a ficar estranho quando eu vejo aquele barquinho virando no meu sentido e vindo em direção a mim. E o capitão do barco tentava me dizer alguma coisa, mas era tanto vento que eu não conseguia escutar. E ele olhava para mim e olhava para algum ponto à minha direita. E aí, ele gritava. Quando eu conseguia entender, ele dizia: "Don't fall now, não cai agora, don't fall now. There is a big shark behind you." Um tubarão atrás de mim. Naquela hora, o sangue desapareceu da minha face. O coração parecia que ia rasgar o peito. Eu remava ao lado de um tubarão-tigre de 4,5 metros, a poucos centímetros da minha prancha. O tubarão-tigre tem um corpo meio rajado, assim, por isso ele tem esse nome. A nadadeira dorsal dele, que a gente chama de barbatana, batia na altura dos meus joelhos. E a gente seguiu naquela dança pavorosa, hipnótica, por vários minutos, mas cada minuto foi vivido por mim, segundo a segundo, com pavor do segundo seguinte, quando eu percebia que ainda não tinha sido abocanhada pelo tubarão. Eu sou bióloga marinha e eu sabia que eu estava ao lado de um animal de topo de cadeia alimentar. O tubarão-tigre é tão perigoso e agressivo quanto o tubarão-branco. E eu sabia o que estava prestes a acontecer a qualquer segundo. E talvez, se eu não tivesse tido a decisão de continuar remando e o capitão do barco já ao meu lado, ele dizia: "Keep paddling! Continua remando, please! Keep paddling, don't fall now! Continua remando, não cai agora!" E foi exatamente isso que eu continuei fazendo. Talvez vocês soubessem dessa história, se a gente tivesse tentado qualquer manobra para acabar com aquilo, poderia ter sido desastroso, e vocês saberiam disso pelos jornais, e não hoje aqui comigo no palco. De modo que eu continuei remando. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Quando eu me deparei com o nome daquele barco de apoio. Bom, o capitão Khalid, Scott Khalid Oliver, o nome dele. Ele era um havaiano muito interessante, que já tinha viajado pela América Latina toda e tinha passado pelo Brasil e se encantado com a cultura brasileira. De modo que ele escolheu botar no barquinho dele, no Havaí, um nome em português. Mas não só em português. Um nome em português e no feminino. Corajosa. Foi assim que eu atravessei remando da ilha de Maui para a ilha de Molokai, no Havaí, com um tubarão-tigre do meu lado, de um lado, tubarão que representa um dos maiores símbolos de medo que assola o imaginário das pessoas que amam o mar. E um barquinho verde claro chamado Corajosa. Essa história, gente, eu gosto de contar, mas dizer para vocês que coragem não reside apenas em atos heróicos remando ao lado de um tubarão-tigre no Havaí, a poucos centímetros da sua prancha. A coragem, ela pode ser vivida aos prantos debaixo de um chuveiro morno, pode ser vivida nas suas decisões diárias entre dizer sim ou não para decisões importantes no seu dia a dia. A coragem não reside apenas em atos fenomenais, porque a sua medida também é individual, também é única. Eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco um filme que mostra como que a canoa é a expressão máxima da coragem do povo polinésio. E nós devemos saber que nós também enfrentamos grandes desafios na imensidão desconhecida da vida.
E podemos enfrentar esses grandes desafios com a mesma habilidade com que o povo polinésio navegava no grande e perigoso Oceano Pacífico. Para isso, a gente precisa se reconectar com as nossas 5 ferramentas incríveis, os nossos sentidos. Sentir e agir com o coração. Esse é exatamente o caminho do sentir. Vamos assistir ao filme.